Romanos capítulo 3, eu creio que nós não tínhamos terminado, mas vamos terminar e depois passar ao capítulo 4. Capítulo 4 que fala sobre Abraão, faz a comparação entre a lei e a graça, de novo a questão da circuncisão e incircuncisão. Mas eu creio que nós tínhamos ficado ali pelo versículo 20, não é? 18, 20. Vamos ler o 21 do capítulo 3 até ao 31. Tem aqui um ou dois versículos muito importantes e que até normalmente usamos quando estamos a fazer a apresentação do plano de salvação a alguém, não é? Então, versículo 21. Mas agora, sem lei, tem-se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, logo, a jactância? Foi excluída. Porque lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se é que Deus é um só, que pela fé há de justificar a circuncisão e também por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes estabelecemos a lei. E a primeira pergunta que eu faço é, nós hoje cristãos estamos debaixo da lei ou sem lei? Temos uma lei aperfeiçoada por Jesus. Irmão Américo? É a lei do Senhor Jesus. Todo homem está sujeito a ela. E a mesma divina também. Há uns que a aceitam e outros que não. É interessante o verso 21 e o verso 31, não é? O verso 21 diz, mas agora, sem lei, e o 31 diz, anulamos, pois, a lei pela fé, de modo nenhum, antes estabelecemos a lei. E daí a pergunta, estamos sem lei ou estamos com lei? Ele veio cumprir toda a lei, toda a lei. Agora, porquê é que o apóstolo Paulo escreve aqui que nós, e ele está a referir-se aos crentes depois de Jesus, não é? Porquê é que ele diz aqui que estamos sem lei? Isso, a lei era para os judeus. A lei era para os judeus. E particularmente, podemos ser agora muito tocar ali no ponto. Qual foi a grande questão entre judeus e cristãos? A circuncisão. Portanto, não é tudo, é evidente, eu não quero ser reducionista, mas a questão da lei aqui, naquilo que ele vem, digamos, a argumentar, a discutir, tem a ver exatamente com a questão de circuncisão. E para os cristãos não há essa lei. Isto não significa que a lei de Deus não seja também uma lei para nós, não é? Mas com as devidas alterações e ajustes que o Senhor Jesus lhe foi fazendo. Naquele sentido que o irmão Romualdo disse, de aperfeiçoar a lei. Não é? Por exemplo, um aspecto de aperfeiçoamento da lei, que até está mencionado aqui, a questão da expiação. Como é que a lei foi aperfeiçoada no aspecto de expiação pelo pecado? Anteriormente, para os judeus e antes da vinda de Jesus, era através do sacrifício de animais. Com a vinda de Jesus, tudo isso acabou.
Porque o próprio Jesus foi o Cordeiro de Deus que se deu, não é, para tirar o pecado do mundo. E, portanto, a lei foi alterada, certo? Mas alterada naquele sentido de aperfeiçoada. Ou seja, aquilo que era necessário no antigamente para a expiação do pecado era o quê? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Com a vinda de Jesus é a mesma coisa. Sem derramamento de sangue não há expiação de pecado. E esse derramamento de sangue deixou de ser através dos animais, passou a ser através de Jesus, uma vez, ponto final. Uma vez por todas, não é? Portanto, a questão está aqui e nós não podemos perder isso de vista, não é? Então, verso 21, mas agora, sem lei, tem-se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Ou seja, a lei, e quando se refere aqui a esta lei, quando diz lei e os profetas, meus irmãos, eu entendo isso como sendo a lei de Moisés, não é? Dos escritos de Moisés e os profetas. E isto porquê? Porque quando nós falamos nos livros da lei, estamos a referir-nos a quê? Ao Pentateuco, os 5 primeiros livros que são os livros de Moisés, não é? Mas isto porquê? Porque aparece atestada pela lei e pelos profetas. Portanto, está no conjunto de escritos de Moisés e também dos profetas. Quando fala em lei, sem ter, digamos, esta proximidade aqui, nós entendemos a lei de Deus em termos gerais, não é? Sem estar, digamos, a apontar para um conjunto de livros específicos, não é? Agora, o que é manifestado então pela lei e pelos profetas? A justiça de Deus. E agora, meus irmãos, este aspecto de justiça de Deus é extremamente importante. Quando a Escritura fala em justiça de Deus, como é que nós vemos a justiça de Deus a ser aplicada? Primeiro que tudo, isso já sabemos, se não houvesse uma lei, não havia transgressão. Não havendo transgressão, não haveria o quê? Punição, não havia castigo. Certo? Portanto, é porque existe uma lei que há a possibilidade de transgredir e ao transgressor é aplicada uma pena. Então, meus irmãos, vamos pegar nisto aqui desde o início, desde o Gênesis. O que é que Deus disse? Podeis comer do fruto de toda a árvore, exceto daquela, porque no dia em que dela comerdes, isto é, no dia em que transgredirdes, certamente morrereis. Morrereis é a pena, é o castigo, certo? Portanto, é isto. Bom, e a questão é, o homem comeu, sofreu a pena, certo? Qual foi a pena? Primeiramente a morte espiritual, mas depois a morte física. Mas Deus deu possibilidade ao homem de se redimir, procurando voltar a ter a comunhão com Deus, certo? Porque a transgressão leva a uma separação. Procurando voltar a ter comunhão com Deus, através de quê? De uma alternativa, não é? Para sofrer o castigo direto. E essa alternativa era através do sacrifício de animais, não é? Ou seja, Deus não matou o homem logo naquela altura, mas requereu do homem o quê? O sacrifício de animais. E, portanto, a justiça de Deus, em vez de cair sobre o homem, ia cair sobre os animais que eram trazidos para o sacrifício. E é interessante porque, de facto, os judeus tinham esta prática. Quando eles traziam um animal para o sacrifício, segundo certas determinações, não podia ser um animal qualquer. Tinha que ser um animal puro, limpo, etc. Então, trazendo esse animal ao sacrifício, ele colocava as mãos sobre o animal que trazia, como que estando desse modo a transferir, digamos, o seu pecado para o animal, e o animal então, digamos, carregando o seu pecado, era sacrificado. Meus irmãos, isto não foi mais do que a preparação para a vinda de Jesus. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o que acontece? É o nosso pecado que cai sobre ele.
Ele carregou, levou sobre si os nossos pecados. Então, a justiça de Deus foi aplicada aqui, em que havia uma lei, houve uma transgressão, essa transgressão implicava um castigo, uma punição, mas Deus aceitou que o nosso pecado não era imediatamente castigado com a morte, mas sim era transferida a pena, o castigo para o animal, no caso do Antigo Testamento, e para nós hoje. É transferido para quem? Para cima de Jesus. O que é que, então, eu quero dizer com isto? Leva-nos o apóstolo Paulo ao versículo 23, dizendo este versículo seguinte: porque todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Então, o pecado gera logo o quê? Separação, não é? A separação é a tal morte, é a morte espiritual. Quando eu peco, eu fico separado de Deus. O pecado faz esta barreira. Bom, e quem é que tem autoridade, quem é que tem poderes para derrubar esta barreira? Eu não consigo. Só por mim não consigo. Então, quem é que tem poder para derrubar esta barreira? Quem é que vai, digamos, redimir o meu pecado? Não é? E não estou a falar de judeus, porque esses já passaram. É naturalmente Jesus. Então, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, meus irmãos, continua a ter um efeito hoje, porque aquilo que Cristo fez foi uma vez por todas. Então, de certo modo só, quando eu peco, eu tenho que sofrer a punição, tenho que sofrer o castigo pelo pecado. Quem é que vai pagar por isso? Jesus. Bom, mas reparem, quem é que vai pagar? Não é a melhor forma de dizer as coisas, pois não. É quem é que já pagou. Porque tudo está consumado. Uma vez por todas. Não é? Mas reparem, a justiça de Deus está aqui. E a justiça de Deus tem a ver com isto. Deus fez uma lei. E disse que a transgressão desta lei implicava punição, castigo. E eu pergunto, quando nós pecamos, estamos a transgredir a lei de Deus, certo? Aonde é que está o castigo? O castigo já não está sobre nós, mas caiu sobre Jesus há 2000 anos atrás. Ou seja, o sacrifício de Jesus foi de tal ordem que ele já pagou pelos pecados de toda a gente por aí fora. E não precisa de voltar a sacrificar-se. Mas claro que há uma outra consequência da minha transgressão. A minha transgressão à lei de Deus, que foi castigada em Jesus, vai também ter algum efeito sobre mim. Porque quando eu peco, digamos, Deus como que se afasta, não é? Porque Deus é santo. Aonde há pecado, Deus não está. E o Salmo 51 de Davi, que nós temos lido e relido, acho que é extremamente importante e doutrinário aqui. E Davi clamou a Deus: volta a dar-me a alegria da minha salvação. Não retires de mim o teu espírito. Volta a dar. Porquê? Porque Davi diz: pequei contra ti. E Davi sentiu aquela tristeza por causa desse distanciamento de Deus. E podemos dizer que aquilo que Davi expressou no Salmo 51 continua a ter o mesmo valor hoje. É exatamente do mesmo modo, penso eu. Porquê? Porque quando nós pecamos, nós sentimos, digamos, não perdemos a salvação, mas perdemos o quê? A comunhão com Deus. Podemos perder a salvação se não nos arrepender. Sim, eventualmente.
Mas reparem, digamos, todo este processo aqui acaba por trazer consequências, tem efeitos. E, digamos, neste processo nós vemos a justiça de Deus também, não é? Em que ela é aplicada, digamos, uma pena por causa de uma transgressão. Mas como nós não conseguíamos pagar o preço dessa pena, então, voluntariamente, Deus mandou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário e, desse modo, expiar, levar as nossas culpas. E aquilo que o apóstolo Paulo escreve aqui neste conjunto de versículos vai nesse sentido. Para quem chegou, entretanto, estamos em Romanos, capítulo 3, e agora versículo 24. E o verso 23, que é bem conhecido, ou deve ser lembrado, porque todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. A ideia de destituir é mais naquele sentido que alguém que tinha e que deixou de ter. Ficou destituído, ficou sem estar, digamos, como recebedor da glória de Deus. Eu penso que aqui a Bíblia deve ter terminado. Mas verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante o quê? A redenção que há em Cristo Jesus. A justiça de Deus seria aplicada, nós estaríamos condenados, mas somos justificados gratuitamente pela sua graça. E é por isso que Paulo diz numa outra das suas cartas que pela graça sois salvos, mediante a fé. Agora, meus irmãos, vejam, a questão da justificação, a doutrina da justificação, é muito bem trabalhada pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos. É fantástico, porque ele faz aqui um tratado autêntico disto. E vamos um pouquinho atrás e vejam, digamos em termos muito práticos. Quando alguém tem um compromisso de um encontro, quando alguém tem compromisso de ir ao trabalho, de ir à escola e falta, o que é que precisa de fazer depois? Justificar. E o que é justificar então? Não é dizer, olha, eu não vim, porque isso não é justificação, isso é um facto, não é? Mas vai justificar porque é que não veio, certo? E vai explicar, olha, aconteceu isto, aquilo e aquilo outro. E a outra parte, por assim dizer, que está a receber a justificação, sim, Filipe, podes entrar porque o João não vem, hoje não está, não é? Estamos em Romanos capítulo 3, verso 24 agora. Então, a justificação, e há, inclusive, até no direito, as chamadas faltas justificadas e as faltas injustificadas. As faltas injustificadas não são só aquelas que não tiveram, digamos, qualquer participação. São aquelas também em que a desculpa que foi dada é esfarrapada, não vale. Olha, eu não vim porque não me apeteceu. Não é? Pronto. Agora, é interessante porque na empresa, na escola, seja o que for, há um conjunto há orientações para considerar se a falta é justificada ou injustificada, não é? Para não ficar ao critério de quem recebe a justificação. Mas reparem, eu posso justificar, mas a minha justificação não retira o facto de que eu não compareci. E depois eu tenho que arranjar forma de resolver essa minha falta. Bom, entre nós e Deus, Deus já resolveu. E resolveu deste modo. A minha falta pode ser justificada, isto é, recebe justificação, através de quê? Da graça de Deus. É a graça maravilhosa de Deus que nos justifica, como que passa uma esponja por cima, apaga a nossa falta. E isto através de quê, meus irmãos? É a segunda parte do versículo 24. É a graça de Deus, mas mediante o quê? A redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja,
Aquilo que eu deveria pagar, alguém já pagou por mim. Não é? Isto é como que, também colocando as coisas de outro modo. Eu tenho uma dívida para com o irmão aqui. E chega a altura de pagar, eu vou dizer, olha, eu não tenho dinheiro. E ele pode me perguntar, então, mas não tenho dinheiro porquê? Olha, porque gastei, precisei, não tenho dinheiro. Então e agora? Ele vai dizer, pronto, mas a dívida está cá. Ou ele vai dizer, a dívida está perdoada. Ou pode dizer outra coisa. Pois, mas não precisa de se preocupar, porque aquele ali já pagou por si. Portanto, já não deve nada. Mas eu não paguei, mas alguém pagou por si. E foi isto que Cristo fez por nós. Ele pagou por nós. E porque Ele pagou por nós, a nossa falta está justificada. Os irmãos estão a ver este processo aqui? No Antigo Testamento, para os judeus, esta justificação era concedida através do sacrifício de animais. A partir da vinda de Jesus, a justificação foi assegurada através da morte do sacrifício de Jesus. É a redenção que há em Cristo Jesus. E notem, é interessante, as palavras têm uma importância muito grande na Escritura. E a questão dos verbos também. É a redenção que há. E este há do verbo haver é o quê? É hoje, é presente. Ou seja, Cristo morreu há 2000 anos atrás. Ele deu a sua vida a resgate, mas ainda hoje perdura. O efeito continua, não é? Portanto, aquilo que é a minha desobediência, a minha transgressão à lei de Deus hoje, vai encontrar justificação hoje através de quem? De Jesus, que morreu ou que fez o sacrifício há 2000 anos. Então, digamos, isto é, de facto, um ato, uma vez por todas. Luciana, era da classe do João? É aqui, o João hoje não está. Verso 25. Ao qual Deus propôs como propiciação. E propiciação tem a ver com entrega, oferta, sacrifício. Pela fé, no seu sangue, para demonstração da sua justiça. Os irmãos estão a ver a questão da justiça de Deus aqui outra vez? Ou seja, nós não somos diferentes dos judeus antes de Jesus. O judeu pecava, estava em falta diante de Deus. E essa falta tinha que ser punida. Tinha que ser castigada. Como é que ela era resolvida diante de Deus? Através do sacrifício de animais. Com a vinda de Jesus, a justiça de Deus continua a exigir o mesmo, que era o quê? Um sacrifício. Só que esse sacrifício passou a ser feito por Jesus. Então, verso 25, ao qual Deus propôs, com propiciação pela fé, no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Os irmãos estão a ver a riqueza, a grandeza de Deus aqui. E estão a notar aí uma palavra que é paciência. Paciência. Tolerância. Mas eu acho que paciência é mais certo aqui. Mas não, acho que essa tradução não está. Sim, mas que precisa de ser espiado. Todo o pecado precisa de ser espiado. A questão aqui é tolerar no sentido que Deus foi permitindo, foi deixando. De acordo com o quê? Da paciência de Deus. E reparem, vejam, meus irmãos, como isto se encaixa nas nossas relações uns com os outros, pais com filhos, etc.
nós deixamos as crianças, e eu vou usar as duas palavras, tolerância e paciência, deixamos as crianças ir fazendo certas coisas que nos podem irritar ou que há algumas coisas que não estão bem. E nós vamos dizendo, não faz isso, não faz aquilo. Estamos a ter paciência, mas também alguma tolerância, certo? Mas chega a um ponto em que a tolerância, que é paciência, também se esgota. E a partir daí há, digamos, uma voz mais grossa ou uma palmada naquele sítio certinho. Mas não tolerância neste sentido de paciência. Deus vai tolerando até um certo ponto. Mas não é tolerar naquele sentido de encolher os ombros, deixar e até achar que não é grande problema. Não, para Deus pecado é pecado. Pequeno ou grande, para morte ou não, não é? Então é neste sentido. É a paciência de Deus. E reparem, meus irmãos, voltando àquela questão que eu mencionei há pouco de Davi, no Salmo 51. Deus foi sendo paciente, tolerante neste sentido, se quiser, com Davi. Porque Deus não matou Davi quando ele cometeu aquele primeiro grande pecado de adultério, certo? Deus foi paciente. Mas a paciência de Deus não deixou que, não se interpôs no caminho da consciência que Davi tinha em si e do Espírito Santo para começar a sentir que não estava bem. E o que é que Davi fez? Procurou uma alternativa, uma solução para camuflar o seu problema, o seu pecado de adultério. Qual foi? Mandar Urias para a frente da batalha. E, portanto, Davi cometeu aqui um homicídio voluntário, não é? Mas assim, à distância. Não foi ele que matou, mas mandou colocar para matar. Ele foi o mandante. Não é? E, portanto, quando isso aconteceu, Davi ficou aliviado momentaneamente, mas depois o peso da consciência foi muito forte. E Davi chegou a um ponto em que já não conseguiu aguentar com isso. Então, meus irmãos, Deus podia ter agido logo e ter tirado Davi do trono, até ter matado Davi. Mas não o fez. Porquê? Porque Deus foi paciente. Meus irmãos, Deus é paciente connosco. Deus é paciente comigo. Mas paciente tolerante naquele sentido que me deixa algum tempo para eu pensar naquilo que fiz e procurar o quê? Mudar. Exatamente. A tolerância de Deus está nesse sentido de paciência à espera que eu, pela ação do Espírito na minha vida, entenda aquilo que fiz e procure acertar as coisas. Mas não tolerante naquele sentido, está bem, eu tolero isso. Ou seja, eu deixo, pecaste, mas está bem, vá lá, desta vez passa. Pois, sim, mas a ideia é tolerar no sentido de ir deixando até que, digamos, a consciência em nós seja ativada, não é? E nos desperte, nos alerte. Afinal de contas, eu pequei. Eu fiz o que era errado aos olhos do Senhor. Então, eu vou deixar que o arrependimento tome conta de mim e que eu reponha as coisas no lugar. Deus dá-nos aqui um lastro de tempo na sua paciência, e a paciência de Deus é longânima, nós sabemos que vai muito além, mas chega a um ponto em que Deus diz também, olha, já tiveste todas as oportunidades, não é? Agora a mão de Deus vai cair, não é? Mas é a tal paciência. E Deus faz isso connosco, e tem vindo a fazer isso connosco desde quando? Desde a nossa conversão, não é, meus irmãos? Porque antes da nossa conversão, a Escritura também diz que Deus não tem em conta os tempos da ignorância. Estávamos completamente destituídos. Agora não, nós já não estamos mais separados da glória de Deus. A glória de Deus está connosco. Não é? Deus está aí diante de nós, espiritualmente, em espírito e em verdade. Mas o Espírito de Deus também está em nós. E esse Espírito trabalha ao ponto de nos tornar mais conscientes, mais inquietos quando nós transgredimos.
E nessa altura nós temos que resolver o nosso problema. Porque a justiça de Deus não vai alterar pelo facto de agora nós sermos cristãos. Quero eu dizer com isto o quê? Eu sou cristão. Ao meu lado está alguém que não é. Ele peca, comete o mesmo pecado que eu cometo. A justiça de Deus é melhor para mim, é mais pesada para mim ou para ele? Do que para ele? A justiça de Deus há de ser a mesma, não é? Mas é a justiça porque, digamos, para uma determinada transgressão há uma pena. E essa pena, meus irmãos, é tanto para mim como para ele. Porquê? E qual é a pena? Neste contexto aqui, quem comete pecado está separado de quê? Da glória de Deus. Tanto está ele quanto eu. Agora, meus irmãos, eu tenho obrigação, primeiro, de não cometer e, segundo, cometendo, poder buscar logo o arrependimento e a comunhão com Deus. Porquê? Porque eu conheço, ele não conhece. Então, sobre mim, a responsabilidade é maior de resolver o problema do que dele. Deus não tem em conta os tempos da ignorância. Ele até pode andar assim. Bom, e quem é este que pode andar assim? Éramos nós, antes de conhecermos Cristo, não éramos? Era assim que nós andávamos. Deus foi sendo paciente connosco, nós fomos sofrendo as consequências. Mas hoje que conhecemos e que realmente temos uma relação íntima, uma comunhão com o Senhor, somos muito mais sensíveis, digamos, quando há da nossa parte alguma transgressão. Vocês não sabem, hoje para tudo há aparelhos de medição. Há um termómetro que mede o quê? Temperatura. Há um pressostat que mede a pressão. Há o barómetro que mede a pressão atmosférica. Há um conjunto de aparelhos. Quando vamos ao médico, ele mede as tensões, não é? Todo um conjunto de medidas, de aparelhos de medida, para quê? Para dizer, olha, está dentro do normal ou tem um alerta aí, não é? Meus irmãos, nós temos um aparelho desses cá dentro, que se chama o quê? Consciência. E essa consciência é trabalhada por quem? Pelo Espírito Santo que está em nós. E quando Deus coloca o seu Espírito em nós, então há aqui uma ligação estreita. O que significa que nós somos muito mais sensíveis a quê? A alterações. Quando nós nos devíamos comportar de uma determinada maneira, quando nós devíamos fazer as coisas assim, porque conhecemos, e quando nós não falhamos, meus irmãos, não precisamos que o pastor nos venha dizer alguma coisa, pois não. Porque o Espírito Santo já está lá a dizer. Então nós temos um dispositivo espiritual que Deus colocou em nós que nos alerta para essas diferenças. E alertando-nos é para quê? Para que nós possamos agir. Quando as nossas tensões começam a disparar por aí, e estão lá nos 19, 20, isto é um alerta ou não? E o que é que nós vamos fazer com esse alerta? Isto passa. Às vezes passa mesmo, passa isso e passamos nós também, não é? Porque nós não demos conta a esse alerta. Ainda esta semana e ontem, 100 e tal representantes de outras tantas nações no mundo, em Paris, assinaram um acordo por causa de quê? Do clima neste planeta. Nós vivemos todos aqui. É a poluição atmosférica. E reparem, concordaram em que a temperatura só pode aumentar mais 1,5 graus, porque se aumentar mais do que isso, meus irmãos, nós temos os esquimós e os pinguins a vir para aqui, para Portugal, passar férias. E vem por aí, porque realmente lá em cima já não tem mais gelo, não é? Tem que vir à procura de gelo para o outro lado, às tantas vem para aqui. Mas não temos pinguins nem esquimós daqui a pouco, não é? Agora, reparem, isto não é mais do que um alerta. Alerta, o planeta está em crise. Portanto, meus irmãos, os alertas servem para quê? Para chamar a atenção, para que seja possível corrigir.
Meus irmãos, a paciência de Deus vai até ao ponto em que o alerta em nós disparou para que nós possamos agir e arrepiar caminho e mudar. Certo? Vou dar a oportunidade ao irmão Américo e ao Filipe. Uhum. Às vezes falhamos, se ouvimos a palavra do Senhor, nós toca-nos e dá-nos a oportunidade de corrigirmos a nossa vida. Uhum. Davi pecou, voltou a pecar e continuaria a pecar, digo eu, se o Senhor não mandasse o profeta ter com ele. Também. Sim, sim. Então o profeta foi esse alerta, não é? Nós temos a palavra do Senhor que nos alerta. Ela corrige a nossa vida. Sim. É a palavra do Senhor e Deus até tem providenciado outros instrumentos, não é? Às vezes é o irmão que está ao nosso lado, ou é alguém, não é? Tal como o profeta Natan. Filipe, sim. Exato. Como? Sim, claro. Podemos. Sim, podemos. E ligando aqui com Davi. Davi teve consequências na sua própria vida e depois na sua casa. Os filhos olharam para o exemplo de Davi como era. Já não era exemplo para ninguém. Os irmãos estão a ver o efeito que isto às vezes tem. Foi, exatamente, não é? E depois o homicídio, etc. Meus irmãos, os nossos pecados sempre têm consequências. E às vezes são muito graves, não é? Agora, nós, graças a Deus, hoje não temos a consciência, como o apóstolo Paulo diz, consciência cauterizada, isto é, com uma couraça aqui, intocável, porque essa couraça foi partida quando o Espírito Santo entrou em nós. Então a nossa consciência hoje está sensível ao Espírito Santo. E, portanto, estas pequenas variações, mesmo aquela mentirinha, mesmo aquela situação pequena, nós somos sensíveis. Muito mais sensíveis do que éramos antes de sermos crentes, antes do Espírito Santo ter entrado em nós. Então, verso 25. Aliás, já vimos, não é? 26. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. E reparem estes dois aspectos. Deus é justo e justificador. Ele é justo porque exerce justiça e ele é justificador porque declara que a falta cometida já está justificada porque alguém pagou o preço. Mas isso acontece para quem? Aquele que tem fé em Jesus. E aqui há um outro elemento que é trazido e que é extremamente importante. Portanto, eu sou justificado por causa da minha fé em Jesus. A justificação é Deus que a dá e é de graça. E isto, meus irmãos, vem ao encontro exatamente daquilo que Paulo escreve em Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. É a graça de Deus. Porque os meus méritos não conseguiriam alcançar isso. É a graça de Deus. Mas então a graça de Deus manifestada dizendo, olha, as tuas penas, o teu castigo foi carregado sobre Jesus. Como Isaías diz, pelas suas pisaduras fomos sarados, por aí fora, não é? O nosso pecado caiu sobre Jesus. A justiça de Deus foi aplicada em Jesus. Então, eu pela fé vou aceitar isto, não vou sacrificar animais, não me vou autoflagelar, não me vou sacrificar para remir ou para retirar o meu pecado, porque Deus diz, não é por aí. Já está feito, está consumado em Cristo Jesus, não é?
verso 27. Onde está logo a jactância? Isto é, onde está logo aquele pavoneamento, não é? Aquele orgulho, a vaidade? Foi excluída. Pela lei das obras? Não. Mas pela lei da fé. E reparem, a questão como Paulo coloca aqui, lei da fé. Lei significa o quê? É um conjunto de regras que é para cumprir. Então, eu hoje não tenho alternativa. Eu sou salvo somente se tiver fé em quem? Em Jesus. Não adianta. Esta é a lei. Meus irmãos, alguns dizem, há muitos caminhos para Deus. Pois há. Só que alguns ficam a meio, não chegam lá. Jesus diz, eu sou o caminho. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Há muitos caminhos, mas alguns ficam a meio. Meus irmãos, há muitas estradas neste país e pelo mundo fora. Mas às vezes nós entramos numa estrada e se não prestamos atenção ao sinal, ou se esse sinal não está lá, nós chegamos ao fim e dizemos, então e agora? Quando tem um T, não é? Assim com um tracinho vermelho em cima, quer dizer que aquela estrada não tem continuação. Termina ali. Meus irmãos, há muitas religiões que são isso mesmo, só que não têm o sinal de aviso. As pessoas vão nela, ou nessas estradas, pensando que vão chegar a Deus, mas não chegam. Chegam a um ponto em que estão num beco sem saída. Não é? Porque há um só caminho. Esta é a lei da fé, é por aqui. O verso 28 é a conclusão, que nós estamos mesmo para adotar. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É justificado pela fé. Então, a minha justificação, ou a justificação das minhas faltas diante de Deus, é concedida a partir do momento em que eu exerço a minha fé. O que é que eu tenho que fazer para Deus me perdoar? 2 ou 3 coisas. Primeira, e essa é fundamental, a reconhecer que eu errei, porque enquanto eu não reconhecer isso, eu não vou conseguir chegar lá. Reconhecer que errei. Segundo, aceitar que eu mereço castigo. Eu transgredi uma lei e mereço castigo. Terceiro, aceitar também que o meu castigo, o pagamento que eu teria que fazer desse castigo, dessa punição, já foi pago, já foi feito por Jesus. E, portanto, por Jesus eu estou perdoado, eu estou justificado. Agora, meus irmãos, isto é, digamos, da minha relação com Deus. Mas isso não significa, como aliás o Filipe mencionou há pouco, que não haja consequências para mim. Se, por exemplo, eu sair daqui, ou até mesmo aqui, para não ir mais longe, eu decidi trazer uma faca. E às tantas começar, estou zangado, estou irado, ou até sem motivo, e começo aí a cortar uns irmãos. Alguém me segura, porque eu estou mesmo louco da cabeça, chama a polícia, eu vou para a prisão, vou perante um juiz, sou condenado, vou para a prisão. E neste processo aqui eu digo, senhores, eu fiz um disparate. Eu não devia ter feito, eu estava de cabeça perdida, perdoa-me. E isso acontece genuinamente de coração e Deus sabe. Deus perdoa-me, mas a sociedade não vai perdoar. Os irmãos estão a ver aqui? Isto quer dizer que há 2 leis? Há a lei dos homens e a lei de Deus? Até quer dizer que sim. Mas eu tenho que responder tanto a Deus como aos homens. Porque eu transgredi a lei de Deus ofendendo fisicamente o meu irmão.
mas também transgredi a lei dos homens. Não matarás também é. Que foi vertido para o direito público, não é? O direito comunitário, podemos dizer. Comunitário no sentido de sociedade, de vida. Então eu vou ter que responder por isso. Filipe. Sim. É a lei de Deus. Sim. Sim. Então, e agora deixa-me colocar as coisas aí. Eu fiz de tal modo que a sentença que o juiz colocou sobre mim era uma sentença de pena de morte. Vou ser aqui, digamos, um bocadinho mais que acontece em alguns países. Pena de morte. Perante a lei dos homens, eu vou morrer fisicamente, certo? Vão-me tirar a vida. Diante de Deus, eu estou condenado ou justificado. Se eu, entretanto, me arrependi com todo esse processo. Eu estou justificado. Mas não deixo de pagar no meu corpo os meus erros, não é? E, portanto, meus irmãos, vejam que o que é que vai prevalecer depois? É a lei de Deus ou a lei dos homens? Depende do nosso horizonte temporal. Se eu olhar apenas para esta vida, a lei dos homens prevalece, eu vou morrer. Mas se eu olhar para além disso, a lei de Deus fica por cima. Porque eu morri fisicamente, mas eu estou vivo espiritualmente para a eternidade. Se não estão a ver, a lei de Deus acaba sempre por ficar por cima. Porquê? É uma lei que transcende, digamos, os nossos limites temporais e físicos, não é? Está para além disso. E, meus irmãos, também o tempo transcende esta hora, não é?